Há 30 dias, eu decidi criar um desafio para mim mesma. Eu queria acordar mais cedo, voltar a ter constâncias nas minhas corridas e atividade física, voltar a me alimentar melhor e fazer algumas coisas que eu vinha adiando, e principalmente me movimentar para construir os hábitos que eu queria para minha vida no momento. Porque às vezes saber onde a gente quer chegar não é o suficiente. A gente precisa criar um movimento para chegar mais perto do que queremos. E foi por isso que eu criei esse desafio. Mas desde o começo, eu também sabia que não queria transformar isso em uma cobrança. Eu conhecia as minhas limitações, o momento em que estou vivendo. Sabia que 30 dias não seria suficiente para transformar a minha vida. E também não era essa a intenção. Eu queria me desafiar, mas também me compreender. Queria buscar a minha melhor versão, sem transformar esse processo em uma obrigação de ser perfeita. Chegando ao final dos 30 dias, o ensinamento que ficou é muito mais sobre construção do que sobre disciplina, porque a vida que eu quero viver não começou nesses 30 dias e também não termina aqui. Mas antes de falar desses 30 dias, como que foi com vocês, eu quero regredir um pouco para falar da onde que eu comecei essa minha mudança, também de mentalidade e de movimentação diante da vida que eu gostaria de viver. Não começou com esses 30 dias, vem já de um processo muito longo e continua nos dias atuais. Então, antes de eu falar para vocês aqui, eu quero fazer uma pergunta muito importante aí para você do outro lado. Como que vocês estão aí? Eu espero que esteja tudo bem. Eu estou bem hoje. Esses últimos dias não foram fáceis. Sofri outra perca muito importante na minha família, uma tia próxima que eu amava muito. Ela estava passando por um processo, descobriu um câncer e foi algo que em 3 meses ela estava lutando aí, mas infelizmente a gente perdeu ela faz poucos dias e ainda é difícil, como também esse ano perdi meu avô, que sempre foi como uma figura paterna para mim e carrego muitos valores importantes. Mas é isso, né, gente? Quando você entende que a vida às vezes ela vai vir com essas rasteiras difíceis, dias difíceis. E às vezes uns vão ser mais difíceis que o outro, e entender que apesar dos dias difíceis, a gente precisa entender nossos sentimentos, senti-los, compreendê-los, mas continuar apesar. É o que eu tenho feito. São dias e dias, então hoje eu estou um pouco melhor, estou aqui com um vídeo mais íntimo para conversar com vocês, dar o update desses 30 dias e eu espero que de alguma forma esse vídeo possa agregar aí na vida de vocês, em base, né, na minha experiência, como eu tenho vivido esses desafios que eu me proponho a viver para uma vida melhor. Enfim, tô aqui com meu cafezinho, com a minha colinha, porque sim, tô com uma cola, porque eu não quero que se estenda muito esse vídeo. Então eu coloquei aqui o que eu quero falar para vocês, para ter um direcionamento e a gente vai bater um papo. Mas vamos regredir da onde que eu entendi que eu queria viver diferente e como que foi esse processo. Lá no início, eu sempre fui uma criança muito curiosa, muito ativa. Eu vim de uma família conservadora. Eu lembro que desde criança eu sempre fui muito podada, né? Foi uma infância difícil. Tinha tudo para ter uma estrutura boa, mas infelizmente tive uma infância difícil e não é algo que eu fico me queixando hoje em dia. Entendo que tudo aconteceu, a partir disso eu me ressignifiquei na vida de alguma forma. Sou grata à minha mãe, que com o pouco que ela conseguiu me dar, ela formou coisas boas dentro de mim. O resto que me aconteceu de ruim, eu consegui ressignificar, porque eu tenho uma coisa muito convicta dentro de mim, que foi algo também que eu aprendi ao longo dos anos, que parte de um processo de você querer mudar na vida vem de coisas ruins que você tá passando. Então, a gente só se movimenta se a gente tá desconfortável, se a gente não gosta de onde a gente tá. Enfim, me casei, eu continuei, né, vivendo a minha vida, carregando muitas crenças,
hábitos que eu fui forjada dentro desses hábitos e sem olhar para mim, sem compreender tudo isso e com um sentimento muito dentro de mim de que não era a vida que eu queria viver. Mas eu passei por um processo que instalou algo dentro de mim. Desde o início, recapitulando um pouco aqui para vocês, desde, né, de que eu virei uma mocinha, que tem todo esse processo, eu sempre tive meus hormônios muito aflorados. Então, eu sempre achei que aquilo era normal. E conforme os anos foram se passando, na adolescência, eu fui sentindo cada vez mais cólica, o fluxo foi vindo cada vez mais, e depois que eu casei, isso se intensificou. Na minha cabeça, como foi uma coisa progredindo, era normal. Mas chegou um período que deixou de ser normal, porque eu comecei a ter menos períodos sem menstruação e a dor era insuportável. Comecei a ter pequenos problemas e aí eu comecei a sentir muita falta de energia e eu não sabia dizer o que era. Por quê? Porque eu não parava pra olhar pra mim e falar, não, isso não tá normal. Eu só tava indo, que nem eu sempre fiz na vida, tipo, eu comecei a compreender melhor quando tudo ficou muito extremo. E aí fui no médico. Aí eu descobri o quê? Que eu tinha um mioma dentro do útero e ele já estava enorme. E então o médico falou assim: não, esse mioma aí tá há 5 anos aí dentro, que ele tá enorme. Antes eu fazia só exames bem básicos, né? Depois que eu casei com meu esposo, eu comecei a fazer algum outro tipo de exame, mas nada muito. Que nem ultrassom, que tem aquele ultrassom que você faz, né? Uterino, e eu fazia só ultrassom da barriga, ele não aparecia, porque eu sempre senti essas dores, sempre fui procurar, mas nunca consegui saber exatamente o que era. Desde essa época eu entendi que se eu tivesse talvez de alguma forma parado um pouco para olhar e falar, nossa, Adriele, isso não é normal. Quando começou lá no começo e onde eu cheguei, estava no extremo de que não era o normal. E eu fui normalizando as coisas em mim. E aí o médico, ele falou assim, ó, eu não posso fazer cirurgia. E aí a gente vai fazer uns exames para ver como que tá a sua saúde. Porque eu estava com hemorragia, não era um sangramento menstrual normal, era já hemorragia, porque raramente eu tinha, às vezes eu ficava um mês inteiro menstruando. Então a fraqueza vinha da minha anemia, que eu já estava com anemia extrema, e eu continuando achando que na minha cabeça, eu falava, nossa, que preguiça é essa, Adriele? De onde tá vindo isso? Aí, quando a gente descobriu, era a pandemia. Foi no início da pandemia, foi em 2020. Eu lembro que foi bem no aniversário do meu esposo de casamento. Foi dia 16 de dezembro de 2020. O médico foi fazer os exames, retornei no início do mês. E aí ele falou assim, ó, e aí deu o boom da pandemia. Falei, não vou te operar agora, mas isso é caso de operação. Pra quem não sabe, que eu não acho que eu nem contextualizei, o mioma, ele é um tumor benigno, mas ele é algo que cresce, né? É uma massa que se forma no útero e ele tem vários tipos de mioma. O meu era um dos que mais tinham colaterais. Os colaterais que eu senti era dor extrema, insuportável, hemorragia e infertilidade. E o meu já estava no estágio avançado, eu tinha que fazer a cirurgia, só tomar remédio não ia funcionar. Então eu comecei a tomar remédios para controlar a hemorragia, comecei a tomar anticoncepcionais direto, enfim. E o médico falou assim: não posso te operar, porque não é algo de vida ou morte, mas você precisa para o seu bem-estar e você não pode, né, viver desse jeito. Mas como tá na pandemia, eu não quero te colocar em risco. Vamos esperar um pouquinho mais, a gente vai controlando, você vai tomando um ferro na veia. E aí, gente, quando foi em novembro, marcaram minha cirurgia deste ano de 2021 e fui eu. Nunca tinha feito nenhuma cirurgia. A cirurgia era para demorar X horas, demorou o dobro. Só vim descobrir depois que eu acordei, porque é isso, né? Quem já fez cirurgia aí, você apaga e você não vê nada. E aí depois meu esposo, quando eu acordei no quarto, meu esposo falou assim, ele olhando pra mim, perguntei como foi, ele falou assim, demorou, mas deu tudo certo. Depois o médico vai me falar com a gente. E ali, quando o médico veio falar comigo, ele falou assim, Dri, que bom que você tá bem. Ele falou assim, foi difícil. Ele tava muito grande e a cirurgia, no meio você teve hemorragia, quase teve choque anafilático, você precisou tomar bolsa de sangue, mas deu tudo certo. Gente, eu me emociono porque ele falando, eu meio que não acreditava no que ele tava falando, porque eu falava, mas como?
E ele falou assim, só que graças a Deus eu também consegui manter o seu útero. Depois daquilo, gente, eu meio que no início não... Falei, nossa, mas aconteceu tudo isso, é real? Porque eu tava ali, eu tava bem, até tava operada, mas bem. Depois eu fui caindo minha ficha, entendendo que eu poderia ter morrido naquela cirurgia, pelo que o médico me falou. Mas deu tudo certo. E aí eu comecei a refletir como eu tava vivendo a minha vida. Que há muito tempo eu vinha desgostando de muitas coisas e não agia para nada, não mudava e continuava ali. E ali foi o estalo na minha vida, de entender qual que era, o que eu queria viver, se eu tinha saúde, qual eram os planos que eu queria para mim, que às vezes eu tinha medo de seguir, porque eu sabia que talvez ia desagradar muitas pessoas, que não era o que as pessoas queriam para mim, só que a vida era minha. Eu entendi que se eu não estava vivendo conforme o que eu queria e os meus valores, só eu me arrependeria no final. Então, ali foi o estalo. Só que compreender isso também não gerou mudança. Então foi aos poucos. Eu fui entendendo isso porque eu ia no processo do que eu queria para viver para mim, só que eu falhava muito, eu regredia muito e eu ainda não compreendia exatamente. Busquei depois entender mais o meu emocional, compreender a mim mesma. Em todo esse processo, entendi que compreender a mim, as minhas crenças, as minhas dores, as minhas limitações, era essencial para que eu continuasse a caminhar em direção ao que eu queria e não regredir. E foi um longo processo, tem sido um longo processo. Hoje em dia, eu agradeço a Adriele, que mesmo com medo, em momentos muito difíceis, não desistiu, mesmo voltando do zero e achando que tinha perdido tudo, todo o processo, se afundado de novo, não desistiu, quis mudar. É isso, eu acho que compreender que processos de mudanças levam muito tempo. Não é 30 dias ou às vezes nem um ano que você consegue mudar algo na sua vida. São anos. E eu tô falando de processos e processos. Tô falando um pouco da minha vivência, do meu processo, porque envolve muito mais do que cumprir tarefas. São crenças que nos limitam, são ambientes também, né? A gente precisa mudar também nós mesmos para que a gente chegue nos objetivos que a gente quer. Hoje eu tenho compreendido melhor, né, meus comportamentos e crenças antigas. Tenho aprendido a percebê-las. Nos dias atuais elas ainda ressurgem, e principalmente nos dias mais difíceis. Mas apesar da escolha de reagir a essas crenças e a esses comportamentos são meus. Então eu tenho trabalhado nisso. Eu escolho viver diferente. E é assim que eu continuo no processo, de onde eu quero chegar. E entender também que às vezes eu vou sim cair, vou sim reagir. E isso não me define. Não é quem eu sou. É o processo, é um fragmento, infelizmente. Um dia que não foi bom e que eu reagi mal, mas não me define, não define a minha caminhada. Então eu tenho tido todo esse carinho de compreensão, mas é um trabalho. Como eu já falei para vocês, é um trabalho constante e de anos também que eu venho tendo. E eu, de verdade, sou muito mais feliz hoje em dia. Tem dias que são muito cansativos, dias que são muito difíceis. E hoje, uma coisa que me deixa também continuar no processo é sentir esses dias difíceis, é validá-los, compreendê-los e entender. Então, por isso que hoje eu, Driele, não vejo um desafio como algo apenas para me fazer de difícil em um determinado período. Eu vejo como uma alavanca, como um movimento para me chegar onde eu quero chegar, né? É um impulso. Então, é válido, todo desafio é válido. Mas eu compreendo a minha vida atual, o momento que eu tô, de entender que nem o desafio de 30 dias que eu fiz. Eu estou numa fase de muita mudança na minha vida. E querer que eu levasse esse desafio como algo a ser cumprido à risca, sem entender. Eu queria cumprir à risca, que fique muito claro. Porque a real a gente quer se desafiar para cumprir algo, para fazer aquilo da melhor forma. E é frustrante às vezes não fazer. Eu me frustro muito.
mas eu compreendo a atual vida que eu tenho hoje na questão mais sentimental, de todas as coisas estarem mudando à minha volta e eu ter que lidar com isso também. Então é muito ingrato da minha parte querer exigir esse resultado, sendo que há muitas coisas fora do meu controle, há muitas emoções para serem geridas. Então, levar com mais leveza por conta do momento em que eu estou é algo que me faz continuar nesse processo, levar dessa forma. Mas, talvez, em outro momento da minha vida, eu vou querer sim me desafiar para cumprir, a ponto de me exigir ao máximo, de ser algo realmente para ser difícil. E eu acho que isso é válido, gente. Você querer, tipo, provar para si mesmo que é capaz é importante. Eu já fiz isso muito e é bom, mas saber também levar com leveza de que isso não é algo que vai te definir na vida e que faz parte do processo é importante também. Acho que a gente tem que compreender quem a gente é e o que esses desafios significam pra gente. Tô olhando aqui pra minha colinha pra ver o que eu preciso falar com vocês. Por que eu criei esse desafio? Primeiro, eu falei das minhas metas, né? O desafio era: eu queria acordar todos os dias de segunda a sexta e domingo às 5 da manhã. Queria me alimentar 100% dentro da minha alimentação e cortei o açúcar. Outra coisa, atividade física e a corrida. Esses foram os pilares do meu desafio e também focar no meu trabalho 100%. E o que é focar, né? Eu separei coisas aqui do YouTube e da Bizu, que é a minha marca de papelaria artesanal, que estou construindo. Fiz uma lista do que eu precisava fazer para mim poder ticar todas essas coisas dentro destes 30 dias. Bom, eu sabia que talvez não ia conseguir fazer 100% tudo, mas eu precisava me movimentar, que nem eu falei para vocês. Então, uma coisa importante foi que comecei a acordar mais cedo. Eu vinha falando que eu queria e não acordava. E teve dias que nem eu falei, não acordei. E até hoje em dia tem dias muito difíceis para acordar. Mas esse hábito voltou. Eu tenho acordado às 5 horas da manhã, e tem sido bom porque tem sido mais produtivo, eu tenho gerido melhor o meu dia. E os dias que eu não consigo acordar, ainda assim acordo muito mais cedo do que eu acordava anteriormente. Gostei bastante, ponto positivo. A parte de atividade física foi a parte que eu acho que eu consegui melhor fazer nesses 30 dias, que foi uma belezinha. E parte de alimentação. O zero açúcar consegui manter, mas eu passei esses dias mais sensíveis. Tem muitas questões pessoais que eu tenho passado, vivenciado. Então, o que aconteceu na questão da alimentação? Que não é que eu saí da minha alimentação, mas teve dias que eu tive um pico de ansiedade muito elevado e eu descontei na comida e eu percebi isso. Quando eu comecei esse processo, eu lembro que eu estava com 73 e alguma coisa, eu vou deixar aqui na tela para vocês. E hoje eu ainda continuo, vou deixar também o peso que eu tô, porque o meu peso ele tá assim, ó. Só que assim, eu me sinto muito mais murcha do que antes. Então, não sei se eu ganhei uma massa. Oremos para ter ganhado uma massa, ou se é líquido, o que seja. Mas sinto que a Adriele que começou esse desafio não é a mesma Adriele hoje. Só que o peso na balança tá a mais. E o meu objetivo, na real, é chegar aos 70 quilos, mas eu sei que 30 dias, talvez num processo que eu tô vivendo, dá pra fazer? Dá. Com 73 para 70 em um mês, se você pegar firme, dá pra fazer. Mas eu não tava nesse processo de desafio para me restringir ao máximo. E, compreendendo a minha vida atual, não poderia fazer isso. Então, eu não tava muito com esperança que eu ia chegar nos 70 quilos, mas eu queria ter regredido. Não aconteceu. Mas sinto que estou com medidas a menos. Vou passar com o meu personal que é nutricionista também, e ele faz toda a checagem de medidas e peso, essas questões de medidas. Então eu vou ver como que eu tô atualmente ainda. Mas eu saí do ponto zero, o importante é isso. Sobre o trabalho, foi muito bom. Fiz a maioria das coisas que eu queria para Bizu. Não finalizei a minha lista, mas foquei no que precisava ser feito. Tô para finalizar.
O YouTube continuei a fazer as coisas, ainda gravei conteúdos um pouco para os shorts a mais, mas é o processo, né? Quero sempre estar melhorando. Eu vi um vídeo esses dias que eu não vou saber dizer ao certo, mas era um shorts no YouTube que falava assim: você querendo mudar a sua vida em 30 dias, alguma coisa assim. A pessoa fala que começou há 30 dias com pequenos hábitos. E há 6 meses ela começou a ver resultado nisso. Era mais ou menos assim, não vou saber direito explicar aqui pra vocês, mas o que eu quero dizer é que às vezes a gente quer algo tão assim pra já e a gente se esforça no extremo e a gente esquece de entender que a gente colocar hábitos na nossa vida é algo que leva tempo, é um passinho de cada vez. E dependendo da fase que a gente tá, pode demorar muito mais. Ter esse olhar de entender é que faz a gente continuar. Continua. Vai chegar um momento que você vai ver que já tá tudo inserido ali. Que aos poucos você foi construindo e do nada vira rotina. E aí você não precisa mais ter esse trabalho de construção porque faz parte da sua vida. O desafio em si, dizer que, nossa, consegui cumprir todas as metas. Só a meta da atividade física, que foi muito boa, graças a Deus, mas as outras teve algumas falhinhas. Mas isso resume no quê? Que eu falei? Não falei, eu continuo aqui. E uma coisa que eu queria falar para vocês, que toda vez que eu decido querer mudar alguma coisa ou implementar alguma coisa na minha vida, eu tenho duas perguntas que eu me faço. O que eu quero me tornar através desse desafio? O que ele vai me trazer? E como eu posso, aos poucos, me encaminhar para isso? Sempre me questiono muito. Eu sento e analiso. E eu aprendi isso durante esses anos que eu falei para vocês. Porque de tanto cair, levantar, de me esforçar ao extremo, de não me olhar, de não compreender a minha vida, eu comecei a entender que os desafios eles têm muito mais sobre a gente olhar para nós, saber o que a gente quer e encaixar na nossa vida atual. E para finalizar, o que eu aprendi e o que eu venho aprendendo, né, é sobre valorizar o dia presente, a minha caminhada, os pequenos passos. Tem dias que são muito caóticos, que eu tô muito para baixo, mas depois de um descanso, eu retorno e agradeço, sabe? O meu passinho, os tijolinhos que eu tô construindo. Eu aprendi a olhar para a vida dessa forma, um olhar mesmo com carinho, de gratidão pelo processo, de compreensão, de me permitir viver os dias bons, os dias ruins e mais do que isso, compreender que isso não interfere no que eu construí, que um dia ruim não é algo que vai definir tudo. E quanto mais eu continuo, mais isso se prova ser verdade. A nossa trajetória, elas são feitas de pequenos passos, não de grandes realizações. Isso tem me trazido leveza de continuar e de persistir. E quer dizer que eu não vou sempre me cobrar? Não, eu me cobro sim. Não é que eu não me cobro, eu me cobro. São coisas diferentes. A leveza que eu quero passar para vocês tenha amor pela vida de vocês e em compreender onde vocês estão. Se cobre dentro da medida que vocês podem se cobrar. Porque se você cobrar acima daquilo que você não consegue entregar, você não sai do lugar. E aí entra a frustração. Aí entra o negócio de você achar que você não é capaz. Que na real nós somos capazes sim, mas a gente precisa parar de olhar em volta e olhar para nós mesmos. Bom, é isso. Acho que a melhor definição que eu posso dizer é: olhe para você. A sua caminhada é só sua, não é de mais ninguém. O seu desafio é só seu, não é de ninguém. E se você falhou no seu desafio, o problema não é de ninguém. Se alguém apontar o dedo para você, você falhou, falhei, mas eu continuo aqui. E é isso. Desafio na vida é isso. A vida é um desafio, gente. Se vocês pararem para pensar, a vida é um desafio constante. E ela nunca vai estar em alta. A vida ela é um zigue-zague. Então, compreender isso e colocar isso na nossa vida de uma forma muito coerente com quem a gente é e o que a gente quer é sucesso. É só um passo de cada vez e o futuro nos aguarda.
E aprender a viver o presente é uma dádiva preciosa que a gente precisa sempre estar dispostos a trabalhar isso na gente, que é importante. Não podemos só viver no futuro, a gente precisa viver a nossa caminhada no presente também. Bom, eu queria agradecer a você que chegou até aqui. Muito obrigada pelo carinho de vocês. Foi um vídeo mais íntimo, conversando. Eu quero agradecer também a todas as mensagens que eu tenho recebido, as pessoas que estão chegando. Tô muito feliz. Tô construindo isso aqui, tô construindo a vida que eu quero. E se você que tá aí do outro lado também tá nessa trajetória de construção de vida, conforme seus próprios valores, sem se esquecer no meio de tudo isso, se respeitando, mudando o que precisa ser mudado, se compreendendo. Se você tá neste caminho também, saiba que este canal é sobre isso também. É sobre se desenvolver, construir a nossa vida da melhor forma, como a gente quer viver, conforme os nossos valores. E principalmente sem se abandonar no processo. Se você gosta também desse tipo de conteúdo, fica por aqui, vem fazer parte dessa jornada junto comigo, com todos nós, que aqui a gente tem um pouco de tudo. Construção de vida, vlogs de rotina real, uma pessoa em construção, né, gente? Tentando uma vida mais saudável, empreendendo do zero, bem vida real mesmo. Pequenos momentos simples do dia a dia que eu acho que faz a vida valer a pena. E eu gosto de compartilhar aí com vocês. Espero que de alguma forma eu possa agregar na vida de vocês. Vamos construir juntos a vida que queremos viver, tá bom? Até o próximo!